Muito obrigada, Excelência. Terminada que foi a apresentação do projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, permitam-me, respeitados colegas, que convide Sua Excelência o Sr. Deputado Lucas Chomeira Jeremias, Presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local, para proceder à apresentação do parecer da Comissão. Distinto e respeitado Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República. Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, ilustres deputados, meus pares, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, Excelências, tenho a elevada honra de apresentar o parecer da Comissão da Administração Pública e Poder Local, atinente ao projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais. Parecer número 3/2015, de 29 de abril. Assunto: projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais. Sumário: em cumprimento do disposto na linha C do artigo 73, conjugado com o número 1 do artigo 185, ambos da Lei número 13/2014, 17 de junho, que aprova o regimento da Assembleia da República, a Comissão da Administração Pública e Poder Local recebeu por despacho de 23 de fevereiro de 2015 de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, submetido pela bancada parlamentar da RENAMO para apreciação e posterior emissão do competente parecer. Metodologia: a Comissão de Administração Pública e Poder Local adotou como metodologia de trabalho o estudo individual em grupos parlamentares e em sede da Comissão. A natureza e a complexidade do projeto de lei em apreço impôs que, nos termos das prerrogativas regimentais que a Comissão goza, fosse realizada em 29 de abril de 2015 uma audição parlamentar à bancada parlamentar da RENAMO na qualidade de proponente. Questões prévias. Quadro legal. Tomando em consideração a fundamentação do proponente, que as autarquias a nível provincial irão operar uma mudança profunda no método de organização da administração pública, de modo a responder aos princípios preconizados pelo artigo 250 da Constituição da República de Moçambique, qualquer análise e parecer sobre o projeto de lei em apreço reconduz à gênese da criação das autarquias locais em Moçambique. Até o ano de 1994, a República de Moçambique não conhecia aquilo que se designa por autarquias locais, isto é, pessoas coletivas de direito público com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com base num espaço territorial delimitado dentro do território nacional, desempenhando as funções públicas no interesse e em representação das comunidades aí residentes. Na Constituição da República de 1990, no artigo 4º, consagrava no seu número 2 que a República de Moçambique organiza-se em zonas urbanas que se estruturam em cidades e vilas. Já o artigo 186 preconizava que os órgãos locais do Estado consistem em órgãos representativos e órgãos executivos. Um princípio de dupla subordinação condicionava
as relações entre o poder central e os órgãos locais do Estado, em que o poder central realizava a desconcentração de poderes a favor de 3 níveis subnacionais através dos ministérios, nível provincial, distrital e de cidade, havendo uma pequena parcela de funções desempenhadas pelos conselhos executivos que não estava inserida em nenhum ministério, serviços urbanos, que eram da sua responsabilidade. O sistema da dupla subordinação resultou da existência em Moçambique de recursos limitados e visava assegurar as diretrizes políticas necessárias, os padrões técnicos e a responsabilização ao nível local. No esteio da legislação supra, as autarquias locais são uma manifestação efetiva e não simulada de autogoverno. Estas autarquias locais vão desfrutar da efetiva autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Daí que o artigo 2 da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro, dispõe que as autarquias locais são os municípios e as povoações. Igualmente, o artigo 7 dita que as autarquias locais gozam de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, as autarquias locais são dotadas de capacidade própria de decisão, patrimônio exclusivo, recursos financeiros e humanos próprios. A Constituição da República de 2004, no que respeita à matéria do poder local, trouxe grandes mudanças. Ela estrutura-se com base nos princípios da descentralização e desconcentração, promovendo a modernização e a eficácia dos seus serviços, sem prejuízo da unidade de ação e dos poderes de direção do governo. Segundo o preconizado no artigo 271 da Constituição, o poder local tem como objetivos organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, o aprofundamento e consolidação da democracia no quadro da unidade do Estado moçambicano. Na essência, as autarquias fundam-se em princípios de boa vizinhança, com o desidrato de solucionar problemas locais por pessoas locais. É importante referir que o poder local compreende a existência de autarquias locais que são os municípios, ou seja, cidades e vilas, e sedes de postos administrativos e as povoações que correspondem à circunscrição territorial da zona urbana. Eleições de 2014. Ainda estamos a ver questões prévias. Já as eleições de 15 de outubro de 2014 realizaram-se em cumprimento do preceituado nos artigos 135, número 1, 142, número 1, 147 e 170 da Constituição da República, complementados quer pela Lei 4/2013, de 22 de fevereiro, quer pela Lei 8/2013, de 27 de fevereiro, revistas e republicadas em anexos, respectivamente, pela Lei nº 11/2014 e Lei nº 12/2014, todas de 23 de abril. Assim, os membros das Assembleias Provinciais foram legitimados através de eleições por sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico, nos termos do disposto no número 1 do artigo 174, 170 e 142, combinados com o número 1 do artigo 135, todos da Constituição da República. Por sua vez, para a eleição dos membros das Assembleias Provinciais, a Constituição impõe o sistema eleitoral de representação proporcional, que postula a distribuição dos mandatos representativos em cada órgão em causa aos partidos ou coligações de partidos políticos concorrentes, no caso em apreço das Assembleias Provinciais, aos grupos de cidadãos proponentes,
proporcionalmente aos resultados eleitorais obtidos por cada lista de candidatura por força do preceituado nos artigos 135, número 2, 170, número 3 e 142, conjugados com o número 1 do artigo 135 todos da Constituição da República. Eficácia das normas jurídicas. No caso em apreço, fala-se de eficácia das normas jurídicas para aferir a validade da pretensão de transposição transitória dos resultados das eleições gerais e dos membros das Assembleias Provinciais às autarquias provinciais, o que de certo levanta algumas dúvidas. Sem querer antecipar a especialidade, a norma revogatória nada dispõe acerca da legislação atinente ao quadro jurídico-legal das autarquias legais, o que significa que continuaremos a ter autarquias locais de nível de cidade e vila e povoação numa relação de conflitualidade com as autarquias provinciais. Concluindo, as leis dispõem para o futuro e a sua aplicação retroativa ocorre verificando-se determinadas circunstâncias impostas pelo direito substantivo especial. Direito comparado. República da África do Sul. Na África do Sul, o município local ou município de categoria B é um tipo de município que serve como terceiro a nível do governo local. Ele cai sobre a jurisdição do distrito municipal, também conhecido como distritos. Não existem municípios locais em qualquer dos 6 municípios metropolitanos que têm seus respectivos sistemas de governo urbano. Assim, na África do Sul, existem 231 municípios locais. Os municípios na África do Sul são uma divisão do governo local que estão a um nível abaixo do governo provincial e de forma mais baixa do nível das estruturas do governo eleito democraticamente no país. O fundamento para essa camada do governo encontra-se definido na Constituição da África do Sul, no capítulo 7. Mas, distinto dos atos do Parlamento, tem definido as estruturas municipais desde o início da atual Constituição. Os municípios podem pertencer a uma das 3 categorias: metropolitano, distrito e locais, referidos na Constituição como categorias A, B e C. Municípios metropolitanos ou categoria A são municípios de grandes regiões com estruturas do seu próprio governo local e geralmente engloba algumas regiões ou regiões urbanizadas que poderiam ser consideradas como uma cidade. Por exemplo, o município de eThekwini contém a cidade de Durban. Um outro exemplo é o da grande área metropolitana de Joanesburgo, que na realidade é composto de 3 municípios metropolitanos, nomeadamente de Joanesburgo, a Ekurhuleni metropolitano e o distrito de Witwatersrand, que é um distrito municipal. Assim, existem 6 municípios metropolitanos na África do Sul. Distrito e município local. Os distritos municipais, ou categoria C, são as principais divisões das províncias da África do Sul. O nível dos municípios é em si mesmo subdividido em outros municípios locais ou categoria B. Os municípios compartilham autoridade com o distrito municipal em que se encontram. Por exemplo, o município local de Muzunduzi, na província de KwaZulu-Natal, está contido no distrito municipal de
Ungungu Jovu, não sei se pronuncio bem. Tanto Portugal, a experiência portuguesa. As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotados de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas. A Constituição da República Portuguesa enuncia os seguintes tipos de municípios locais ou autarquias locais: as freguesias e os municípios. As autarquias locais existentes são as freguesias e municípios, estão constitucionalmente previstos no título respeitante ao poder local. Dispõem, com vista à eficaz persecução dos seus objetivos de património, finanças, receita, poder regulamentar e quadros de pessoal próprio. Órgãos. A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município, no qual tem assento membros diretamente eleitos e membros por inerência. A Câmara Municipal é o órgão executivo do município, diretamente eleito pelos cidadãos recenseados na respectiva área. A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo de freguesia, diretamente eleito pelos cidadãos recenseados na respectiva área. E Junta de Freguesia é o órgão executivo colegial da freguesia. Embora os órgãos das autarquias locais sejam independentes no âmbito da sua competência, estão sujeitas à tutela administrativa, atualmente a cargo da Inspeção Geral das Finanças, e as suas deliberações só podem ser suspensas, modificadas, revogadas ou anuladas pela forma prevista na lei. A Assembleia Municipal, como órgão representativo do município dotado de poderes deliberativos, é eleita por sufrágio universal, direto, secreto, dos cidadãos eleitores, recenseado na respectiva área, segundo o sistema de representação proporcional. Não carecem, porém, da eleição, pois nela tomam assentos, por direito próprio, os presidentes das juntas de freguesia da área do município. O número de membros diretamente eleitos, com um mandato de 4 anos, é igual ao de presidentes de juntas de freguesia, mais um, e nunca pode ser inferior ao triplo do número de membros da Câmara Municipal respectiva. A Câmara Municipal é o órgão colegial representativo do município com funções executivas, eleito por sufrágio universal, direto e secreto dos cidadãos eleitores residentes e recenseados na área municipal, segundo o sistema de representação proporcional aplicado para efeito o método de Ronde. A Câmara Municipal é constituída por um presidente, que é necessariamente o primeiro candidato da lista mais votada, ou, no caso de vacatura do cargo, o que se lhe seguir da respectiva lista, e vereadores com um mandato de 4 anos. O número de vereadores varia consoante a amplitude do conjunto de cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral. Dentre os vereadores, o presidente designará o vice-presidente, a quem, para além de outras funções que lhe são atribuídas, cabe substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos. A Assembleia de Freguesia é o órgão deliberativo da freguesia, diretamente eleita por sufrágio universal, direto e secreto, pelos cidadãos recenseados na respectiva área geográfica, segundo o sistema de representação proporcional, correspondente à média mais alta do Ronde. O número de membros que compõem a Assembleia de Freguesia com um mandato de 4 anos varia na proporção do número de eleitores inscritos na respectiva circunscrição. O presidente da Junta de Freguesia é o cidadão que encabeça a lista mais votada para a Assembleia da Freguesia. Os restantes membros do Executivo da Junta de Freguesia, os vogais, são eleitos pela Assembleia da Freguesia dentre os seus membros.
No Brasil, a Constituição Federal de 1998 gerou um novo ordenamento federativo. Os constituintes não só estabeleceram as bases do Estado democrático, como também instituíram um novo pacto federativo. Em quase todas as constituições, os municípios foram definidos como organizações políticas autônomas. Contudo, somente a Constituição de 1988 atribuiu uma autonomia plena aos municípios, elevando-os, de fato, ao status de ente federativo, com prerrogativas invioláveis por qualquer nível mais abrangente do governo. Essa situação peculiar não é identificável em outros países organizados em uma federação. Na maioria das federações, os municípios ou outros níveis de poder local são divisões administrativas das unidades federadas, que delegam ou não diferentes níveis de autonomia administrativa aos governos locais. A descentralização administrativa nos Estados federativos brasileiros opera de duas formas. Na vertical, entre as entidades estatais, União, Estado-membro e município. E na horizontal, entre as entidades estatais e as suas autarquias. Segundo o artigo 18 da Constituição Federal do Brasil, de 1988, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição de 1988. Vale dizer que essas pessoas políticas detêm capacidade de autoadministração, de autogoverno e de auto-organização. Por sua vez, nos termos do mesmo artigo, os territórios federais integram a União, ou seja, têm natureza de autonomia territorial, tendo apenas capacidade de autodeterminação. Mas, diferentemente do Distrito Federal, podem ser divididos em municípios de acordo com o artigo 33 da mesma Constituição. Assim, na ordem jurídica brasileira, as autarquias são órgãos autônomos da administração, criados por lei, com personalidade jurídica de pleno direito, de direito público, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. O proponente do presente projeto de lei fez menção ao direito comparado vigente na França, Itália e África do Sul em sede da audição. Da análise feita do direito comparado, constata-se que tanto as autarquias, assim como os municípios, são pessoas coletivas públicas, cujos titulares são diretamente eleitos pelo sufrágio direto, secreto e periódico, e o seu território é inferior à União e ou ao Estado. Mais uma vez, o direito comparado mostra que as autarquias inferiores são entidades autônomas e do primeiro grau, bem como independentes das autarquias superiores, continuando a manter as suas competências intangíveis e sem nenhuma interferência no exercício das suas funções. Daí que as autarquias superiores são entidades do segundo grau, com funções de coordenação das atividades das autarquias inferiores, bem assim as relativas às zonas intermédias entre o nível central e município. A constituição de autarquias de segundo grau ou superiores obedece em quase todo o mundo o princípio de subsidiariedade, que sempre significou que uma entidade pública de grau superior só deve desempenhar as tarefas que não sejam bem prosseguidas por entidade pública de grau inferior. Assim, as autarquias provinciais não podem ocupar-se ou imiscuir-se em atividades que melhor seriam bem prosseguidas pelos municípios e estes pelas
povoações e por os órgãos locais do Estado. Impacto orçamental. A linha E, do número 2, do artigo 122 do Regimento da Assembleia da República, impõe que, dentre outros elementos, o projeto de lei deve conter as implicações previsíveis, especialmente do ponto de vista orçamental, a serem elaboradas pelo proponente, por um lado e por outro. O número 2, do artigo 183 da Constituição da República de Moçambique, proíbe a apresentação de projetos de leis que envolvam, direta ou indiretamente, o aumento de despesas ou de diminuição de receitas ou que modifiquem, por qualquer modo, o ano econômico em curso. Durante o momento que nós tivemos a apreciar, a Comissão não teve acesso ao impacto orçamental. Talvez tenha entrado ontem. É assim, o projeto em apreço não apresenta o impacto orçamental. Contudo, a sua aprovação importa o aumento de despesa pública não orçamentadas, violando diretamente os preceitos legais acima mencionados. Apreciando, na generalidade. Na generalidade, a Comissão constata o seguinte, que o proponente omitiu a real motivação na fundamentação do projeto de lei em apreço, porquanto na audição sublinhou que este deriva das reivindicações das populações das províncias mencionadas no projeto e visa resolver o conflito político pós-eleitoral, por um lado, e por outro, resulta do diálogo havido entre o Presidente da República e o Presidente da RENAM. O proponente reconheceu que o título do projeto de lei, Projeto de Lei sobre o Quadro Institucional das Autarquias Locais, não era consentâneo com o articulado, devendo designar-se de Projeto de Lei de Autarquias Provinciais. Existe um quadro jurídico-legal que rege as autarquias locais, o chamado pacote autárquico, que se reflete na fundamentação do proponente. Dos 23 municípios em 1998, hoje Moçambique conta com 53 autarquias de vilas e cidades. O número 4 do artigo 173 da Constituição da República de Moçambique consagra que a lei pode estabelecer outras categorias de autarquias superiores ou inferiores. É o artigo 273, é um lapso. De categoria, a circunscrição territorial do município ou da povoação, mas subsistem dúvidas quanto ao nível de província. Constata-se que uma das implicações da concretização da criação das autarquias provinciais no centro e norte do país seria a transferência de competência dos atuais governos provinciais para a nova administração. O proponente alega que as autarquias de nível provincial irão operar uma mudança profunda no método de organização da administração pública, o que, na verdade, vem preconizado na Constituição da República, no número 250 e no decreto número 30/2001, que aprova as normas de funcionamento dos serviços da administração pública. A Constituição da República prevê ainda o princípio de autonomia das autarquias locais, segundo o número 8, o poder local consagrado nos artigos 272, 273 e 274. A Comissão constata que o projeto de lei em análise deve ser ajustado à Constituição da República e deve ser harmonizado com o dever da defesa por todos os cidadãos da ordem constitucional. As eleições de 15 de outubro de 2014 visavam a eleição do Presidente da República, dos deputados da Assembleia da República,
e dos membros das Assembleias Provinciais. Não se tratava de eleições que visavam a eleição de órgãos do poder local. Por isso, pretender que se usem os resultados das últimas eleições para criar autarquias provinciais é absolutamente contrário à ordem constitucional. Ainda que o legislador tenha o poder de estabelecer outras categorias de autarquias, como as de nível provincial, segundo o artigo 273, número 4 da Constituição, tal instrumento normativo não pode ser aplicado aos resultados das eleições eleitorais, quer em razão da natureza das eleições. As últimas eleições eleitorais foram presidenciais, legislativas e das Assembleias Provinciais, inseridas na administração central e direta do Estado, e não eleições autárquicas, e quer pelo fato de que tal opção violaria o princípio da não retroatividade das leis. Os atos normativos estabelecem previsão legal para o futuro, salvo as exceções previstas na lei. Objetivamente, o proponente não diz como chegou à conclusão de que a autarquia superior seria a de nível provincial. Pois bem, as autarquias, nos termos do número 4 do artigo 273 da Constituição da República, podem ser superiores aos municípios, e esses são cidades e vilas, como alcançou a circunscrição da província. A explicação dada pelo proponente em sede da comissão da audição quanto às razões da escolha das províncias de Niassa, Nampula, Zambésia, Manica, Sofala e Tete, excluindo Cabo Delgado, Inhambane, Gaza e Maputo Cidade, não convenceu a comissão, o que revela um caráter discriminatório e divisionista do projeto. O gradualismo que é esteio do processo de descentralização não comporta discriminações de circunscrições, muito menos de zonas ou de caráter regionalista. Ora, vejamos. O Estado criou em 1998 33 autarquias em todo o território nacional, abrangendo as 23 cidades, todas cidades, e uma vila de cada uma das 10 províncias, todas províncias, uma vila. Aumentou mais 10 autarquias em 2010, abrangendo uma vila em cada província, e em 2013 criou mais 10 autarquias, abrangendo em cada província uma vila. Como se nota, a descentralização segue o gradualismo, e no sentido de cima para baixo, e não o inverso. Este projeto carece de oportunidade, sob pena de se transformar num fator de instabilidade institucional e governamental, atingindo negativamente o princípio de descentralização que se pretende equilibrado, proporcional e consentâneo com os princípios do Estado de Direito democrático e do gradualismo. O projeto carece de diagnóstico prévio e de uma profunda análise da viabilidade do modelo proposto. O diagnóstico prévio a toda a construção jurídica que foi proposta para identificar a situação sociopolítica, aspectos fortes e fracos, constrangimentos, desafios e oportunidades, exercício esse que nos parece ter sido olvidado sem justificação plausível. O projeto carece de uma avaliação prévia do quadro legal vigente e futuro, pois a efetiva legalização deste modelo e a sua conformidade constitucional parece afetado com a omissão das etapas subsequentes do processo, pois implica profunda harmonização do projeto com o pacote eleitoral autárquico, com a divisão administrativa atual, distritos, posto administrativo, povoações, municípios, com o pacote fiscal, com o pacote tributário e fiscal contido em diferentes leis, lei de minas, de petróleo e respectiva legislação infraconstitucional. O
o projeto carece de clareza dos objetivos no que diz respeito à autonomia administrativa, tipo de entidade autônoma pretendida, distribuição de atribuições e competências, salvaguarda dos interesses nacionais em conexão com os interesses locais, o modelo de transferência gradual de competências, áreas, setores de atividade, instituições não se mostram claramente definidos nesta proposta. Tipo de tutela a adotar, situação tributária e mecanismo de integração e relacionamento com o setor financeiro do Estado. Análise na especialidade. No que tange à especialidade, importa referir que alguns dos artigos que o proponente se refere são transcrições das leis 2/97 de 18 de fevereiro e o número 3 e da lei número 3/94 de 13 de setembro. Sendo assim, a Comissão constata que a denominação da lei, a lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, constante no número 1 do artigo 3 do projeto, suscita aspectos de constitucionalidade da mesma, pois a identificabilidade da norma não se conforma com a Constituição da República por a não prever, nesses moldes, para as autarquias existentes. O proponente define a autarquia provincial como sendo pessoas coletivas de direito público, de população e território, dotadas de órgãos representativos e executivos que visem, de modo autônomo, prosseguir interesses próprios das correspondentes comunidades. A Constituição da República define a autarquia local, no seu número 2 do artigo 272, como sendo pessoas coletivas, públicas, dotadas de órgãos representativos próprios, que visam a prossecução dos interesses das populações respectivas, sem prejuízo dos interesses nacionais e da participação do Estado. A definição constitucional é retomada no número 2 do artigo 1 da Lei 2/97, de 18 de fevereiro, que é a Lei Quadro das Autarquias Locais. A questão emergente é saber se a definição do proponente está conforme à Constituição ou não. Claro que não. Viola o texto da Lei-Mãe, pois introduz o termo de forma autônoma, matéria que já constava na Lei número 3 aqui uma pequena retificação, a lei é número 3/94, relativa à criação de distritos municipais, revogada pela sua inconstitucionalidade pela Lei 2/97. O modo autônomo que é introduzido na definição de autarquia local é a designação do projeto de lei quadro das autarquias provinciais, querem significar que as autarquias provinciais têm natureza diferente das autarquias reguladas e prevista nos artigos 271 a 281 da Constituição da República. Aliás, se tivessem a mesma natureza, o proponente não introduziria com uma lei quadro, bastaria a lei já existente, e não formataria uma nova definição com o teor modo autônomo. O projeto não define o que é modo autônomo, nem o conteúdo da autonomia destes entes que pretende criar. Porque a criação das autarquias provinciais não segue o modelo da Lei Quadro das Autarquias Locais. A Lei número 2/97, 18 de fevereiro, obedecendo ipsis verbis o processo de criação legal
das 33 autarquias em 1998, das 10 em 2003 e das últimas 10 em 2013, não há que estabelecer um novo quadro legal de entidades autárquicas idênticas às atualmente existentes, quando não se pretende alterar a sua forma nem o seu conteúdo. Então, o processo da sua criação deveria seguir o modelo tradicional. A designação do projeto e a definição da entidade a criar introduzem inovações de forma e de conteúdo, o que faz com que seja uma entidade ex novo e inconstitucional, pois pretende-se que haja de modo autônomo. O número 3 do mesmo artigo 3 do projeto preconiza que os distritos, postos administrativos, localidades e povoações constituem unidades orgânicas das respectivas províncias abrangidas pela presente lei. As alíneas D e E do número 1 do artigo 33 do projeto diferem poderes que deu o presidente do Conselho Provincial nomear os administradores distritais e o chefe de postos administrativos, nomear o chefe de localidade. Eleva as autarquias provinciais a uma categoria de província autônoma. Ora, vejamos. Põe em causa os princípios constitucionais de organização territorial administrativa constante no artigo 7 da Constituição. Afeta os princípios de desconcentração da unidade de ação e dos poderes de direção do governo previsto no artigo 250 e 263, ambos da Constituição. Elimina os órgãos locais do Estado e integra-os na autarquia, violando o artigo 262 da Constituição, que estabelece que os órgãos locais do Estado têm como função a representação do Estado ao nível local para a administração e desenvolvimento do respectivo território e contribuem para a integração e unidade nacionais. A revogação tácita da Lei nº 8/2003, de 19 de maio, a Lei dos órgãos locais do Estado, e revoga tacitamente essa lei, revogando a Lei dos órgãos locais do Estado, como serão administrados os territórios das províncias, distritos, postos administrativos, localidades e povoações onde não serão implantadas as autarquias provinciais? O projeto retira e chama para as autarquias provinciais todas as atribuições, competências das atuais autarquias e dos atuais órgãos locais do Estado e não diz qual será a sua relação com as zonas autarcizadas, se serão eliminadas ou integradas por incorporação na nova autarquia superior. O artigo 4 do projeto chama assim todas as atribuições e competências das autarquias locais existentes e dos órgãos locais do Estado, fazendo tábua rasa da realidade vigente, o que pronuncia o fim da autonomia administrativa, financeira e patrimonial das 53 autarquias locais e o desaparecimento dos representantes do Estado ao nível local, ficando como meros auxiliares das autarquias provinciais. O projeto não explica e nem dispõe de uma norma, pelo menos indicativa, do relacionamento entre os entes superiores, autarquias provinciais, e autarquias já existentes, se serão relações de coordenação ou de subordinação. A Comissão considera que, à luz do princípio de subsidiariedade, as tarefas que podem melhor ser desempenhadas pelas autarquias locais e pelos órgãos locais do Estado não devem passar para a autarquia provincial ou para a entidade superior. Esta deve realizar atividades intermédias que não seja possível a sua materialização pela entidade inferior. O artigo 12, 15 e seguintes do projeto criam a Assembleia Provincial.
criam a Assembleia da Província. Na verdade, esta Assembleia é ou será a Assembleia Autárquica Provincial. Neste sentido, o projeto pretende que ela seja um órgão de poder local de Estado, mas não se refere em que modos essa transição se dará em relação às atuais Assembleias Provinciais constitucionalmente consagradas no artigo 142 como órgãos de representação democrática sui generis não integradas no poder local. A Comissão considera que a arquitetura apresentada pelo projeto implica, em primeiro lugar, a adaptação do regime constitucional das Assembleias Provinciais, derrogando-as em Assembleias Autárquicas e, consequentemente, revogando o regime legal estabelecido pela Lei 5/2007, de 9 de fevereiro, a Lei das Assembleias Provinciais. Em conclusão, a convolução das Assembleias Provinciais em Assembleias Autárquicas é um problema não negligenciável que constrange a estrutura dos órgãos das autarquias provinciais proposta, o que faz com que esta criatividade ceda perante os termos e limites constitucionais. Os projetos, nos artigos 8 e 13, criam delegações nos distritos, postos administrativos, localidades e povoações, ao mesmo tempo que integra as entidades como estrutura das autarquias provinciais. Isto está expresso no artigo 3, número 3. Esta confusão só pode resultar de um imperfeito conhecimento sobre duas realidades distintas do nosso quadro jurídico-legal, a descentralização e a desconcentração. Enquanto a primeira grandeza cria entes diferentes do Estado com personalidade jurídica própria, a autarquia local, a segunda, a desconcentração, atribui os poderes funcionais ou de decisão dentro da entidade estatal entre os órgãos centrais do Estado e os seus representantes ao nível da província, distrito, posto administrativo, localidade e povoação. Isto é, cristaliza os órgãos locais do Estado que decidem em nome do Estado. Neste contexto, fica sem sentido o que se pretende com o projeto. Com efeito, põe-se em causa o princípio de desconcentração administrativa e o princípio da unidade de ação e dos poderes da direção do governo plasmados no número 250 da Constituição da República. O artigo 12 do projeto viola o artigo 275 da Constituição ao estabelecer a existência de 2 órgãos executivos nomeados, pois refere no número 2 do artigo 12 do projeto que os órgãos executivos respondem perante o órgão representativo, que é a Assembleia Provincial, o que deixa entender que eles são nomeados e não eleitos. O proponente explicou sobre os critérios da escolha das províncias a elevar às autarquias provinciais. Contudo, o número 65 do projeto constitui uma violação da Constituição, pois viola o princípio da igualdade entre circunscrições provinciais. Não se compreende quais os critérios da escolha daquelas províncias unicamente, sem se abranger todo o território nacional. A Comissão considera que o projeto, ao conferir o poder de nomeação ao líder do partido mais votado nessas províncias, é um equívoco sobre a natureza das eleições presidenciais. Elas têm âmbito nacional e não provincial. E a regra prevalecente é a de que é vencedor o candidato que obtiver mais de 50% dos votos validamente expressos. Artigo 148 da Constituição. Desde logo,
não existe nenhum vencedor de eleições presidenciais ao nível da província, senão ao nível nacional. Única consideração do segundo candidato mais votado ao nível do normativismo constitucional é a de membro do Conselho de Estado e, no nível legal, a de se lhe conferir o estatuto de líder da oposição ou do segundo partido mais votado. Constitui violação à colagem dos resultados eleitorais de 2014 para a legitimação dos órgãos já criados. Isto é, um verdadeiro atentado ao princípio do Estado de Direito Democrático, constante no número 3 da Constituição da República, no artigo 3, em vigor. A criação de autarquias provinciais, com as competências assim definidas, constitui uma violação do artigo 141 da Constituição sobre governos provinciais, como resulta dos artigos 262, 263 e 264 da Constituição da República. É assim, pois, porque a subordinação das circunscrições administrativas, resultante da desconcentração, implica a eliminação ipso facto dos poderes de representação dos órgãos centrais e de nível local, colocando o projeto no limiar de um verdadeiro Estado federal. O projeto, nas disposições transitórias, viola a Constituição, pois o artigo 65, número 2, dispõe que, até a realização das eleições para as autarquias de nível provincial, nas autarquias, as assembleias provinciais são compostas pelos membros das assembleias respectivas, das respectivas assembleias provinciais, eleitas nas eleições de 15 de outubro de 2014. Os presidentes dos conselhos provinciais são designados pelo candidato mais votado nas eleições presidenciais das autarquias provinciais. Estas propostas são equívocos sobre a natureza das eleições realizadas em 2014 e sobre o regime de designação dos órgãos das autarquias locais, nos termos do artigo 275, número 3 da Constituição da República. As eleições gerais e das assembleias provinciais realizadas em 15 de outubro visavam legitimar o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República, os membros das Assembleias Provinciais e não os órgãos de um possível autarquia provincial inexistente no momento da realização das eleições. Os órgãos das autarquias locais, como estabelece a Constituição, não são, no mínimo, designados pela nomeação, mas sim pela eleição, o que viola a norma constitucional. A Comissão considera que a designação de candidato mais votado na província, como tivemos a oportunidade de expor, não existe em Moçambique. As eleições presidenciais visavam legitimar o chefe do Estado e nenhuma figura que se chame de candidato mais votado na província, pois a sua referência é nacional e não provincial. O único lugar que a Constituição reserva ao segundo candidato mais votado nas eleições gerais é o de membro do Conselho de Estado, portanto, a linha I do número 2 do artigo 164 da Constituição. E nos termos ordinários, a de se deferir um estatuto específico em termos de direitos e regalias do âmbito pessoal. Não se afigura possível que uma lei ordinária seja criativa a ponto de conferir competência a pessoas que não sejam órgãos do Estado pelo fato de somente terem participado nos pleitos eleitorais como candidatos ao cargo de Presidente da República. A regra prevalecente é a de que é vencedor o candidato que obtiver mais de 50% dos votos validamente expressos. Artigo 148, número 1 da Constituição. Desde logo, não existe nenhum vencedor de eleições presidenciais ao nível da província, senão ao nível nacional. Quanto às assembleias provinciais, foi referido que a convolução
que se faz para passarem a ser ou transmutarem-se nas assembleias autárquicas de nível provincial e viola ordinariamente o ordenamento constitucional. Posicionamento dos grupos parlamentares. Vou fazer uma pequena pausa. Obrigado, Sr. Presidente. Posicionamento do grupo parlamentar do MDM. A bancada parlamentar do MDM reconhece o mérito e a pertinência do projeto em apreço, visto que enaltece o debate sobre o aprofundamento do processo de descentralização, desconcentração e autarquização do país. A bancada parlamentar do MDM, tendo em vista a clarificação dos aspectos transversais do projeto, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, fiscal, administrativo e outros, formulou um rol de perguntas que foram devida e antecipadamente enviadas ao proponente por intermédio das comissões especializadas afins ao projeto. A apreciação que resultou da audiência com o proponente, ocorrida na manhã do dia 29 de abril de 2015, deixou inequívoca a pretensão central do projeto em análise, sendo que, sem desagravo do acima exposto, que a presente iniciativa de lei visa fundamentalmente servir de uma plataforma para a configuração de um entendimento político para a atual situação de incerteza e tensão político-militar que impera no país. Ficou também patente que esta tensão tem como epicentro as flagrantes, inequívocas e escandalosas irregularidades ocorridas no processo eleitoral de outubro de 2014. O MDM, ciente de que se trata de um projeto em formato de lei, cujo móvel está muito para além de um mero legalismo, com implicações significativas na estabilidade político-social, sobretudo porque envolve assegurar a percepção da efetiva paz junto ao sempre martirizado povo moçambicano, recomenda vivamente uma abordagem pragmática do tema em questão, que se deve consubstanciar no primado de uma solução política para esta inegável crise. Em consonância com o acima exposto, a bancada parlamentar do MDM recomenda que sejam consideradas vias alternativas mais céleres e expeditas para devolver a tranquilidade ao eleitorado e ao povo em geral, pelo que submete à consideração do proponente e da Assembleia da República as seguintes hipóteses adicionais. 1. O partido vencedor na respectiva província proponha 3 nomes para candidato a governador provincial a serem submetidos ao Presidente da República para que soberanamente selecione um para nomeação. 2. Cada Assembleia Provincial seleciona por eleição entre os cidadãos residentes na província 3 nomes para candidatos a governador provincial e sejam submetidos ao Presidente da República para a nomeação de um entre os selecionados. Que se projete um enquadramento legal por forma que as próximas eleições se efetive a eleição dos governadores provinciais sobre uma das formas: A, eleição direta; B, eleição indireta, cabeça de lista. As 3 hipóteses acima descritas respondem igualmente à necessidade que cremos consensual de estarmos na dianteira na persecução do ideal
dos princípios de descentralização e desconcentração, bases fundamentais para que os eleitores percepcionem que são os verdadeiros protagonistas de materialização do poder e participação política local. Adicionalmente, as hipóteses 1 e 2 adicionalmente, as hipóteses 1 e 2 são transitórias e politicamente mais ajustadas à urgência que se impõe a uma solução imediata para a irrefutável crise político-social em que o país está sujeito. Estas duas hipóteses representam para o MDM o meio termo entre as posições de legalismo radical e uma solução política supraconstitucional, visto que, por um lado, não torna absolutamente goradas o espírito e a essência dos princípios defendidos pelo proponente e, por outro lado, não esvaziam os poderes e competências do Presidente da República definidas na Lei-Mãe. A hipótese 3 é uma alternativa para a solução jurídico-política definitiva a curto, médio prazo, por forma a termos um futuro melhor. Não, vou repetir. De forma a termos, num futuro muito breve, um quadro de maior estabilidade e efetiva transferência de competências para nível provincial de forma democrática. Nestes termos, o Grupo Parlamentar do MDM submete as suas propostas acima descritas, para o qual recomenda um debate e uma partilha de ideias em plenário da Assembleia da República, que é o epicentro do confronto construtivo das ideias políticas. Posicionamento do Grupo Parlamentar da RENAMO. Os membros do Grupo Parlamentar da RENAMO na Comissão consideram que o projeto de lei das autarquias provinciais tem mérito, pois a bancada parlamentar da RENAMO tem legitimidade nos termos da linha A, número 1 do artigo 197 da Constituição da República de Moçambique, para apresentar o referido projeto de lei das autarquias provinciais da Assembleia da República, de forma em que o fez. Quanto ao seu conteúdo, depois de introduzidas emendas sugeridas pelos membros da comissão ao proponente, verifica-se que foi elaborado com fundamento no número 4 do artigo 273 da Constituição da República. É que, artigo 272, autarquias locais da Constituição da República limita-se a definir o que são as autarquias locais, deixando a delimitação territorial a sua regulamentação, que aparece logo no artigo seguinte, categorias das autarquias locais. O seu número determina que as autarquias locais são o município e a povoação, estabelecendo nos números 2 e 3 a sua delimitação geográfica. Daí que se conclua que o número 4 deste artigo 273 da Constituição da República abre a porta às outras categorias de autarquias locais, superiores ou inferiores aos municípios ou povoação, sem quaisquer limitantes, quer territoriais ou de qualquer outra natureza. Onde a Constituição não limita, não pode o legislador ordinário fazê-lo sob pretexto algum. No espírito do legislador constituinte, tal equivale a dizer que a lei que cria outro tipo de categorias autárquicas estabelece a sua designação e define os limites do seu território, artigo 274 da Constituição. No caso do projeto das autarquias provinciais, a autarquia local a criar é a autarquia provincial, artigo 1, número 1,
e corresponde à circunscrição territorial da respectiva província. Artigo número 1, número 2. B. O projeto das assembleias das autarquias provinciais não viola a unidade do Estado moçambicano. No artigo 8, a Constituição da República estabelece que a República de Moçambique é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia das autarquias locais. E as autarquias provinciais são também autarquias locais. Tendo em conta a norma contida no referido artigo 8 da Constituição, o projeto das autarquias provinciais é conforme a Constituição da República, pois a autonomia autárquica não é incompatível com a unidade nacional. Considerar inconstitucional a presente proposta de lei é igual a dizer que as atuais autarquias de cidades e vilas são inconstitucionais, pois gozam de autonomia nos termos do artigo 7 da Lei nº 2/97, de 18 de fevereiro. O projeto de lei das autarquias provinciais não viola o princípio de igualdade previsto na Constituição da República. Com efeito, o princípio de igualdade não deve confundir-se com o princípio de unidade. O princípio de igualdade impõe a obrigação de dar tratamento igual a situações que sejam juridicamente iguais e a obrigação de dar tratamento diferente a situações diferentes. Proíbe a discriminação positiva ou negativa em situações juridicamente iguais. Por isso, cria apenas 6 autarquias provinciais no país. Por isso, criar apenas 6 autarquias provinciais no país não é inconstitucional, pois o artigo 274 da Constituição da República não impõe que se crie de uma só vez autarquias locais de cidade, vila, povoações ou outras em todo o país. Aliás, atualmente, a criação das autarquias de município vem obedecendo o princípio de gradualismo, o mesmo que está a seguir o projeto das autarquias provinciais. O projeto de lei das autarquias provinciais, nos termos do artigo 275 da Constituição, prevê 2 órgãos, sendo um deliberativo, a Assembleia de Província, e o outro executivo, o Conselho Provincial, dirigido por um presidente eleito por sufrágio universal, direito igual, direito pessoal e periódico dos cidadãos residentes na respectiva circunscrição territorial. As autarquias terão patrimônio e finanças próprios nos termos do artigo 266 da Constituição e estão sujeitas à tutela do Estado nos termos do artigo 277 também da Constituição. O projeto das autarquias provinciais seguiu a filosofia da Lei 2/97 de 18 de fevereiro, que cria autarquias de município e povoação. Não fere de modo algum nenhum dispositivo da Constituição da República. O proponente respondeu de forma aberta e franca às questões que lhes foram colocadas e aceitou acolher todas as sugestões que visem o melhoramento da proposta de lei, de forma a garantir que esta se conforme com a Constituição da República e demais leis que se acharem relevantes. Para o efeito, o proponente foi notificado por esta comissão especializada para proceder esclarecimentos sobre estas proposituras, que respondeu nos seguintes termos. A seguir vêm as respostas, mas não estão aqui as perguntas para entender o contexto das respostas. Mas no posicionamento foram inseridas só as respostas. As perguntas não estão aqui, depois vamos pedir, Sua Excelência, Sua Presidente, que por despacho mande distribuir as perguntas da mais tarde. Questão 1. Há fundamento de fato, essas são as respostas do proponente. Há fundamento de fato porque
As últimas eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais não foram livres, justas e nem transparentes. Tanto é assim que a deliberação da Comissão Nacional de Eleições sobre essas eleições não foi consensual, porque o processo do apuramento nacional não obedeceu à lei, o que originou as declarações de votos vencidos, quer na CNE, quer no Conselho Constitucional. Fundamento de direito. O número 4 do artigo 273 da Constituição da República preconiza que a lei pode estabelecer outras categorias autárquicas superiores ou inferiores à circunscrição territorial do município ou da povoação. Por outro lado, importa referir que no espírito do legislador constituinte, isto equivale a dizer que a lei que cria outro tipo de categoria autárquica estabelecerá e definirá os limites do seu território, como é o caso vertente. Para a questão 2, tanto a pergunta 2, a resposta é: o título 14 da Lei Fundamental destaca o poder local, fazendo menção aos objetivos em que consiste as categorias de autarquias locais e sua criação e extensão por aí em diante. E é no esteio destes dispositivos constitucionais que a bancada parlamentar da RENAMO apresenta o presente projeto. Na questão 3, o presente exercício legislativo obedece todos os princípios constitucionais e regimentais. Neste contexto, importa sublinhar que o cidadão tem o direito de não acatar ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias. Artigo 80 da Constituição, como aconteceu com o acórdão do Conselho Constitucional que validou e proclamou os resultados eleitorais de 2014, não obstante ter reconhecido que informavam de graves irregularidades. Na questão 4, a resposta é: relativamente a esta questão, gostaria-me de dizer que as autarquias locais de cidades, vilas e povoações são uma alavanca do desenvolvimento local e a sua efetivação é em cumprimento de estatuído no número 1 do artigo 250 da Constituição, porquanto a administração pública estrutura-se com base no princípio de descentralização e desconcentração, promovendo a modernização e a eficiência dos seus serviços, sem prejuízo da unidade de ação e dos poderes de direção do governo. A este propósito, importa aqui e agora citar o professor Dr. Diogo Freitas de Amaral, um grande estudioso do direito administrativo, curso de Direito, segunda edição, volume 1, página 295. Vantagem da descentralização. A descentralização garante as liberdades locais. A descentralização proporciona a participação dos cidadãos na tomada de decisões públicas em matérias que concernem aos seus interesses, e participação é um dos grandes objetivos do Estado moderno. A descentralização permite aproveitar para a realização do bem comum a sensibilidade das comunidades locais relativamente aos seus problemas e facilita a mobilização das iniciativas e das energias locais para as tarefas da administração pública. A descentralização tem a vantagem de proporcionar, em princípio, soluções mais vantajosas do que a centralização em termos de custo-eficácia. Em suma, a descentralização, as autarquias, incluem as províncias, são a base da edificação de uma sociedade e criação do bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos moçambicanos, a linha C do artigo 11 da Constituição. É também a pedra angular do desenvolvimento equilibrado, econômico, social e regional do país, a linha D do número 11 da Lei-Mãe, Objetivos Fundamentais do Estado moçambicano.
certamente é o sentimento coletivo de todos os moçambicanos. Para a questão 5, a resposta a esta questão é um redondo não, porquanto a Constituição não impõe que haja descentralização simultânea de todo o território nacional. Ademais, o processo da autarquização em Moçambique, desde os seus primórdios, obedeceu ao princípio de gradualismo, por isso não se vislumbra nenhuma discriminação nem implicações político-administrativas nefastas, porque se assim fosse, então poderíamos afirmar que os distritos como Morumbala, Mangaja da Costa e outros são vítimas dessa discriminação e exclusão, pois desde 1998 aguarda a sua autarquização à semelhança de outros distritos que até têm menos potencialidades e, mesmo assim, já foram transformados em autarquia. Questão 6. A quarta comissão insinua, essa é a resposta, a quarta comissão insinua um pretexto de debate da sociedade civil a uma revisão da Constituição A este respeito, gostaríamos de recordar aos excelentíssimos senhores deputados que, a quando da aprovação da Lei 2/97 de 18 de fevereiro, que cria as bases da autarquização de Moçambique, ficou claro que era consenso nacional avançar-se rapidamente para a criação de autarquias locais e não há registro na história moçambicana da realização de referendo sobre a divisão territorial. A exemplo mais eloquente é a criação de 9 distritos em 1986 e 2013. O que estamos a solicitar é a criação de autarquias locais com a sua previsão no número 4 do artigo 273 da Constituição, e essa criação não requer a realização do referendo, artigo 292. Nos aparenta existir uma confusão, pois o estabelecido na linha J deste artigo é que merece o referendo. Questão 7. Esta questão fica prejudicada com as respostas da primeira, segunda e terceira questão. Questão 8. Sim. África do Sul, França e Itália, entre tantos outros no mundo. É o direito comparado. Questão 9. Esta pergunta está mal formulada porque no nosso país não existem Estados federados, nem regiões autônomas. Quanto aos órgãos locais do Estado, remetemos a Comissão à consulta a Lei 8/2003, de 19 de maio. Todavia, apraz-nos lembrar aos digníssimos senhores deputados que esta é uma questão meramente acadêmica ou mesmo de cultura geral. Por isso, com todo o respeito, agradecíamos que estamos a aceitar o proponente que respondeu-nos assim, que Vossa Excelência disponibilizasse algum tempo para investigação desta matéria. Depois devem ver a pergunta, o que dizia. Questão 10. Fica prejudicada com a resposta da questão anterior. Questão 11. Lamentamos dizer que desconhecemos por completo a tal Lei 4, todavia a Lei das Autarquias Distritais e a Lei 3/94 de 13 de setembro, aprovada pela Constituição de 1990, não se entendendo por isso a sua inconstitucionalidade e não se percebendo o que a mesma violava. O que nós sabemos é que a Lei 3/94 de 13 de setembro foi revogada em 1997 pela Lei 2/97 de 18 de fevereiro, de modo a evitar que a Renamo governasse nos distritos rurais das zonas centro e norte do país, pois tinha ganho na maioria parte deles. Esta posição é testemunhada por Tiago de Macho Fernandes na sua obra O Poder Local em Moçambique, página 117, que criava por sua vez, citada por sua vez por Bernard Wennel. Em nenhum momento o proponente estabelece a criação de regiões autônomas nem província autônoma. O que se propõe são autarquias locais de nível provincial. Quanto aos resultados das eleições
das últimas eleições, segundo o número 2 do artigo 105 em apreço, é apenas uma questão transitória que visa assegurar a paz e a harmonia gravemente ameaçadas no país. Questão 12 foi respondida no número 11. Questão 13. Porque há uma máxima jurídica que diz o que abunda não prejudica, voltamos a responder essa questão nos seguintes termos. Os distinguidos senhores deputados aqui presentes, todos os moçambicanos, incluindo a comunidade internacional, assistiram ao golpe eleitoral do pretérito ano 2014. A Renamo, mais uma vez, ficou impedida de governar. Os moçambicanos são forçados a ser governados por pessoas que ascenderam ao poder de forma ilegítima. Como consequência desta desinteligência eleitoral, todos assistimos molduras humanas nos comícios orientados por Sua Excelência Presidente Afonso Macaco Dhlakama, onde a denominador comum é queremos ser governados por aqueles que nós elegemos. Essa exigência vê a mistura com o sentimento de violência que não chega a acontecer até o presente momento, porque o presidente da Renamo, de forma sábia, tem acalmado a fúria daqueles multidões. Ora, o presente projeto de lei surge como a intenção de restabelecer a paz e a harmonia social gravemente ameaçada. Por isso, questionamos a Comissão. Entre a aprovação desta lei e a inclusão de situações adversas à governação, qual é o mal menor? A questão 14, o proponente escolheu só as 6 províncias para a criação das autarquias provinciais apenas para satisfazer o desejo das populações daquelas províncias. Por outro lado, é em cumprimento do princípio de gradualismo que já é recorrente no processo de autarquização. Questão 15, não. Depois da aprovação desta lei, a Renamo apresentará outros projetos de complementariedade. Questão 16, sim. Para o efeito, remetemos à Comissão ao acórdão do Conselho Constitucional, com o número 21 CC/2014, de 29 de dezembro. Questão 17. A nomeação das entidades aqui propostas não derivam de um comando constitucional, mas sim de uma lei ordinária, à semelhança do que vem no artigo 51 da Lei 2/96, de 18 de fevereiro. Para a questão 18. Para um moçambicano atento, vivendo em Moçambique real, tem assistido nas telas das várias televisões moçambicanas até estrangeiros, massa de multidões, assemelhando-se às águas do Oceano Índico, que se forma livre, espontaneamente, incondicional, tem aderido aos grandes comícios que o presidente da Renamo tem orientado em todas as províncias do país. Como nos referimos anteriormente, a tônica, o denominador comum é exigir que as províncias do Niassa, Cabo Delgado, Niassa, Zambésia, Manica, Sofala e Tete sejam governadas por compatriotas por si eleitos. Aqueles concidadãos exigem justiça eleitoral. Por isso, colocar uma questão desta pode denotar alguma falta de interação com a população. A verdade é uma: o país não está em harmonia social. Questão 19 será um relacionamento são, cortejo e de colaboração, porque as autarquias já existentes vão manter todas as suas competências. As autarquias provinciais vão exercer o seu poder em zonas não autarquizadas. Na convicção de que as nossas respostas satisfazeram as expectativas de vossa existência, concluímos este exercício pedindo indulgentemente que, havendo quaisquer reparos, quer de índole legal ou constitucional, façam os devidos reparos, pois estamos expectantes para acolher todas as contribuições que visam melhorar o projeto de lei de autarquias provinciais. A Comissão também recebeu do proponente proposta de redação de alguns artigos, de alteração da redação. E eu queria, com
a anuência de Vossa Excelência, Sr. Presidente, para eu não ler este articulado e que o texto está nas mãos de todos nós. Então, assim, acabei de apresentar o posicionamento do MD. Não, o posicionamento da bancada parlamentar da RNAM. Excelência, Excelência, não há consenso, continua a ler para ser como está. Tenho que ler todos esses artigos, está bem. Eu cumpro as ordens, Tanto leia apenas a parte alterada. Alterada. Do estilo, foi acrescentado ou foi, portanto, trazida nova redação, coisas como estas. Portanto, no artigo 1, objeto, nós temos como acréscimo a parte sublinhada, que é e promoção de desenvolvimento no quadro da unidade do Estado moçambicano. No artigo 12, há um acréscimo do número 2, que será o Conselho Provincial dirigido por o Presidente e o órgão executivo da autarquia provincial. E no número 3, acrescentou-se, aí também havia alguns erros, fica os órgãos executivos respondem perante o órgão representativo, perante o órgão representativo respectivo. No artigo 24, o número 1, é o novo, compete à Assembleia da Província pronunciar-se e deliberar no quadro das atribuições das autarquias provinciais sobre os assuntos e as questões fundamentais de interesse para o desenvolvimento econômico, social e cultural da autarquia provincial, a satisfação das necessidades coletivas e a defesa dos interesses das respectivas populações, bem como acompanhar e fiscalizar a atividade dos demais órgãos e dos serviços e empresas pertencentes à autarquia. Depois, o artigo 35 é eliminado, o artigo 36 é eliminado, o artigo 37 é eliminado, o artigo 38 é eliminado, o artigo 39 é eliminado, o artigo 65, a linha B, o número 2, a linha B do número 2 passa a ter a seguinte redação. Os presidentes dos conselhos provinciais são designados pelo candidato mais votado nas eleições presidenciais, ocorridas nas autarquias provinciais referidas no número 1 do presente artigo, conforme os resultados constantes do acórdão do Conselho Constitucional, citado na linha anterior e ratificado pela Assembleia Provincial. O artigo 70 tem nova redação, norma revogatória. Ficam suspensas nas autarquias provinciais abrangidas pela presente lei as seguintes normas. Então, acabei de apresentar as alterações ao articulado. Posicionamento do Grupo Parlamentar da FELIMO. O posicionamento do Grupo Parlamentar da FELIMO na comissão toma em conta o contexto, a motivação, a fundamentação e os objetivos do projeto. 1. O Grupo Parlamentar da FELIMO na comissão constata que o projeto de lei do quadro institucional das autarquias provinciais submetido à Assembleia da República pela bancada parlamentar da RNAMO surge na sequência dos pronunciamentos públicos em comícios nos médias do líder da RNAMO, Sr. Afonso Dhlakama, de não aceitação dos resultados das eleições gerais de 15 de outubro de 2014, por considerar que houve fraude eleitoral. Nos seus discursos,
O líder da Renamo diz que, para se evitar uma nova guerra ou tomada de poder pela força pela Renamo, deve-se compensar a Renamo da alegada fraude eleitoral que levou à sua derrota pela partilha do poder entre a Frelimo e a Renamo através de criação de um governo de gestão, posição que era defendida pelo líder da Renamo antes da validação dos resultados e proclamação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional e formação do governo. Criação de regiões ou províncias autônomas no centro e norte do país, onde a Renamo e o seu líder presidencial tiveram maior número de votos. Essas regiões ou províncias seriam governadas pela Renamo. Essa nova posição começou a ser defendida depois da tomada de posse do novo governo. O grupo parlamentar da Frelimo na comissão constata que este projeto de lei das autarquias provinciais surge no quadro de um conflito político pós-eleitoral, com efeito, desde as eleições multipartidárias realizadas em 1994, o principal partido da oposição à Renamo nunca reconheceu as derrotas eleitorais, alegando a existência de fraude. O cenário que vivemos depois das eleições de 2014 compara-se com o que aconteceu depois das eleições de 1999, as segundas eleições multipartidárias. Em 1999, a Renamo não aceitou os resultados eleitorais, dizendo que houve fraude e que ela, a Renamo, tinha ganho as eleições e ameaçava retornar à guerra se não houvesse partilha de poder através de um governo de unidade nacional e governação de 6 províncias onde tinha obtido mais votos que os seus adversários. Depois das eleições gerais de 2009, a não aceitação dos resultados eleitorais culminou com as hostilidades militares que afetaram a circulação de pessoas e bens na Estrada Nacional número 1, tendo ceifado vidas humanas e destruindo bens, equipamento e infraestruturas no período de 2012 a 2014. As hostilidades militares terminaram com a assinatura do Acordo de Cessão das Hostilidades Militares em 5 de setembro de 2014, como consequência do diálogo político entre o governo e a Renamo. O grupo parlamentar da Frelimo na comissão recorda que antes das eleições de 2014, a Renamo acusava a legislação eleitoral de ser injusta e favorecedora do partido no poder, a Frelimo. Por isso, depois de cada processo eleitoral, a legislação eleitoral foi sendo revista. Foi assim que, como consequência dos entendimentos do diálogo político entre o governo e a Frelimo, em 2014, houve uma nova revisão da legislação eleitoral que acolheu todas as exigências da Renamo em termos de paridade na composição dos órgãos eleitorais em todos os escalões e nas mesas das assembleias de voto. A aprovação deste projeto de lei seria um golpe contra o Estado de Direito Democrático. Numa democracia multipartidária e num Estado de Direito, os partidos e os candidatos concorrentes às eleições devem respeitar as decisões das instituições democráticas e dos órgãos eleitorais, em particular do Conselho Constitucional ou do Tribunal Eleitoral. As queixas e reclamações dos partidos e candidatos concorrentes às eleições de 15 de outubro de 2014 mereceram o devido tratamento e os órgãos competentes deliberaram sobre cada uma das queixas e reclamações. Os observadores eleitorais, nacionais e estrangeiros, consideram eleições livres e justas e os resultados eleitorais divulgados pelos órgãos eleitorais e validados pelo Conselho Constitucional espelham a verdade. O grupo parlamentar da Frelimo na comissão considera que, no quadro da estratégia global da reforma do setor público em curso no país desde 2001 e do aprofundamento da descentralização e democracia em Moçambique,
há espaço para a introdução de reformas ao modelo de organização política do poder e da administração territorial que mantenha e consolide o Estado unitário, uma nação unida e a unidade nacional em Moçambique. Mas essas reformas devem ser antecedidas de um estudo profundo, tendo atenção que se trata de repensar em todo o edifício da organização do Estado, urgindo proceder a diferentes filtragens, desde o cruzamento com o sistema das autarquias já implantadas até ao relacionamento destas com os demais órgãos do Estado, recorrendo, quando necessário, ao estudo do direito comparado. O grupo parlamentar da FRELIMO na comissão considera que a construção da nação moçambicana, entre os diversos elementos de referência, tais como a língua, a religião, os limites geográficos, a história comum do nosso povo, é de destacar um outro elemento que é decisivo na consolidação da nação moçambicana: fronteiras físicas herdadas do colonizador e comum de todos os espaços socioculturais do povo, os bantus e outros que habitam Moçambique. A nossa nação nasce como identificada com o povo e tem como elemento de coesão dos cidadãos que habitam o nosso território a história comum de dominação, humilhação, exploração e discriminação coloniais e de resistência à ocupação estrangeira e de luta heroica contra a dominação e de reivindicação da soberania, autodeterminação e independência nacionais. Povo esse que derramou sangue de armas na mão, luta e expulsa os colonizadores. Nessa luta heroica participaram moçambicanos de todas as etnias, raças e religiões, homens e mulheres, unidos em volta da mesma causa e tendo como guia a Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO. Os partidos políticos e os políticos em geral devem cumprir os ditames constitucionais, abstendo-se de proferirem discursos e praticarem atos que atentam contra a unidade nacional e a consolidação da nação. Os partidos políticos devem agir com responsabilidade para evitar tragédias que assistimos em alguns países, cuja responsabilidade não é senão das elites políticas que manipulam as diferenças étnico-linguísticas, religiosas e de raça e de dificuldades econômicas geradas pela pobreza, incitando a violência só porque têm ambições de chegar ao poder. O grupo parlamentar da FRELIMO na comissão entende que o Estado tem um importante papel na consolidação da nação. Há quem procura enfraquecer o princípio de nacionalidade e relegar para segundo plano o problema da nação e do Estado-nação. Em Moçambique e na África em geral, temos um desafio de construir e consolidar a nação no contexto de uma grande diversidade étnico-cultural. No processo de construção da nação, de construção e consolidação da nação, o nosso Estado tem procurado vencer desafios que se colocam nos domínios políticos, econômicos e culturais. No domínio político, o Estado moçambicano tem adotado um modelo de organização do poder e de organização territorial que promove o direito de participação dos cidadãos a todos os níveis e impeça a exclusão social e política. A existência desta Assembleia da República e das Assembleias Provinciais e Municipais, bem como a realização das eleições presidenciais e legislativas, de eleições para as Assembleias Provinciais e para as autarquias locais, são testemunho desses esforços do nosso Estado de implantar um modelo de organização do poder político e de governação territorial que promove a democracia representativa e participativa. O reconhecimento e legitimação das autoridades comunitárias e a constituição e funcionamento dos conselhos locais a nível de povoação, localidade, posto administrativo distrito, abrem espaços de inclusão e participação dos líderes e das comunidades locais nos assuntos de governação de seu interesse. Ao nível econômico, o Estado, através dos sucessivos programas quinquenais do Governo, tem implementado políticas econômicas que visam corrigir as desigualdades, as assimetrias, iniquidades herdadas do colonialismo e dos 16 anos de guerra,
mas, sobretudo, reduzir os índices de pobreza e de exclusão social, rumo ao desenvolvimento e progresso de Moçambique, um Moçambique unido e de justiça social. Nesta área, os desafios são enormes, mas o país está pedra a pedra a diminuir as desigualdades, promover o desenvolvimento inclusivo e participativo. No domínio cultural, é importante notar que a nação é um fenômeno cultural e, como tal, é um projeto de moçambicanidade que deve incluir a todos. A valorização da cultura moçambicana, nas suas mais diversas manifestações e diversidades, está a consolidar a nossa unidade na diversidade. A nossa diversidade linguística e cultural é uma riqueza que, como tal, deve ser preservada e valorizada. O Estado tem vindo a intervir na valorização e divulgação das diversas manifestações culturais do país. Os festivais de cultura que se realizam no nosso país assumem uma importância capital na valorização e disseminação da nossa cultura e no reforço da unidade nacional. As diferentes manifestações culturais devem nos orgulhar e não devem nos dividir. O grupo parlamentar da FELIMO, na comissão, não compreende por que a criação das autarquias provinciais não segue o modelo da Lei Quadro das Autarquias Locais, a Lei 2/97, de 18 de fevereiro, obedecendo, ipsi verbi, o processo de criação legal das 33 autarquias em 1998, das 10 em 2003 e das 10 em 2013. Não há que estabelecer um novo quadro legal de entidades autárquicas idênticas às atualmente existentes, quando não se pretende alterar a sua forma nem o seu conteúdo. Então, o processo da sua criação deverá ser o modo adicional. Nesses termos, o grupo parlamentar da FELIMO na comissão concluiu que o projeto de lei do quadro institucional das autarquias locais enferma de vícios jurídicos e legais insanáveis, viola muitas disposições constitucionais, porque recomenda ao plenário a sua apreciação negativa, porque não tem mérito e não é oportuno. Senhor Presidente, quando o Sr. Presidente estava lendo a última parte da não leu. Não percebi? Qual é essa parte? Não vi. Não leu o quê? Depois dos artigos. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Eu não sei efetivamente se isso Posso verificar? aconteceu, mas pode Não sei, ler rapidamente. Por acaso não. Não, posso. Portanto, depois do artigo 70, os que têm o documento, o que estávamos a rever, que foram prontamente acolhidos pelo proponente. Por isso, os membros do grupo parlamentar na comissão consideram que o projeto de lei tem mérito, devendo, por isso, ser aprovado. Eu peço desculpa por esse lapso. Obrigado, colega Munchanga, por ter nos chamado a atenção em relação ao lapso. Sim, para o proponente, sim, é para o proponente. Conclua, por favor. Entanto, conclusão. A Comissão da Administração Pública e Poder Local recomenda ao plenário para apreciação negativa do projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais, por não ter mérito e conter vícios jurídico-legais insanáveis. Voto vencido. Os membros do grupo parlamentar da RENAMO na comissão, nomeadamente Antônio Pedro Munchanga, Freitas Joaquim Emílio Tiquila, Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano, Sebastião da Costa Sebastião e José Tsingano Camanula, votaram vencidos na tomada de decisão final aduzida na conclusão, pois o seu grupo parlamentar considera que o projeto tem mérito, não viola a Constituição e as demais leis
merecendo por isso uma apreciação positiva. Adoção. O presente parecer sobre o projeto de lei sobre o quadro institucional das autarquias provinciais foi adotado pelos seguintes deputados da 4ª Comissão: Antônio Pedro Muxanga, relator; Rafael Lourenço Xande, vice-presidente; Freitas Emílio Tequila, vice-relator; Lucília José Manuel Notahama; Alves Jordão Zita; Alberto Jumulati; Margarida Sebastião Mapanzeni Chongo; Beatriz Mário Chaguala; Zezinho Ricardo José; Martinha Januário Benfica; Gonçalves Maceda; Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano; Sebastião da Costa Sebastião; José Tsingano Camanula; Isaquel João Aramani. E eu próprio, Lucas Chomeira Jeremias, presidente da comissão. Não adotou, por motivo devidamente justificado, Sua Excelência o deputado Américo Paulo Noé Muxanga. Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, e assim acabei de apresentar este nosso extenso parecer e pedimos desculpa, tínhamos que ser mesmo extensos. Muito obrigado.